desconfortavelmente confortável. Olá a todos e bem-vindos ao nosso último episódio do podcast Desconfortavelmente Confortável. Hoje temos o nosso convidado mais novo desta temporada, mas não se deixem enganar pelos seus 28 anos. Apesar de jovem, já deixou uma marca forte no associativismo e na relação dos jovens com a Europa. Luís, bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo. Podemos dizer que te sentes em casa, não é verdade? É verdade. Aqui já há algum tempo na Figueira da Foz, apesar de não sei se agora ainda continuas por cá ou estás mais por fora, mas é sempre bom então regressar a casa. Sim, é verdade. Pronto, então vamos a isto. Luís, vamos começar pelo início. Como é que foi o teu percurso escolar? Ou seja, já vamos chegar onde tu estás agora, o facto de teres um grande percurso pela frente, mas como é que tudo começou? Ou seja, tu já sabias desde pequeno o que é que querias? Já te vias neste papel onde estás hoje em dia? Conta-nos um bocadinho por aí. Ou seja, que estudos é que tu seguiste? Sim. Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto vir aqui também à Figueira, estar aqui jogar em casa, sentir também o cheirinho do mar e aqui também perto. Portanto, muito obrigado novamente. O meu percurso escolar foi um bocado atribulado, devo dizer. Ou seja, eu estava na altura da escolha dos cursos científicos no ensino secundário. Havia várias opções. O de humanidades, das ciências, das artes, de economia, etc. O que acontece é que depois eu não sabia bem o que é que queria fazer. Acho que como qualquer miúdo que acaba de entrar no décimo ano, senti isso. Então eu tomei uma decisão um bocado inconsciente de seguir um bocado atrás dos meus amigos, que foi tudo para ciências. Eu na altura também fiz aqueles exames na área psicotécnicos e a verdade é que não deu para podia seguir para os 3 cursos no mesmo. E portanto ainda mais intensifiquei. Então tomei a decisão de, ok, vou atrás dos meus amigos. Então fui para ciências, que de facto também é aquele que abre a porta para mais cursos e portanto depois há um bocado a português logo se vê. Exato, vamos andando e vendo. Exatamente. Mas acabou por se encaixar depois mais para a frente? Sim, eu depois cheguei ao 12º ano e lá está, mantive a decisão, que não sabia o que é que queria fazer. Sim. E depois tentei para Direito, tentei Economia, tentei várias coisas. E então optei por fazer um exame externo, a História, portanto eu tive que fazer o exame de Biologia, a Física e Química, a Matemática a Português, a Biologia. Fiz esse exame de História e depois fiz o exame de História. Eu era bom a História, sempre gostei de História, e então eu no 12º ano, no último período, decidi estudar os 3 anos para trás de História para fazer o Exame Nacional de História. Okay. História A. Porque eu sabia que conseguia entrar com esse e Português num curso na área da Humanidades que se calhar era aquilo que eu poderia entrar. Exatamente. E então optei por isso e com uma boa nota, tive 14 na primeira fase e 16 na segunda fase, e foi com essa nota que eu depois entrei no curso dos europeus, que eu não sabia que existia, foi por acaso, e pronto, depois fiz aí o meu percurso. Pronto. E então, até chegar o que tu fazes atualmente, vamos aqui começar pela parte do associativismo, não é? Sim. Ou seja, um jovem de 28 anos, não é? Porque as pessoas, quando nós dizemos a nossa idade, que também tenho 25, um jovem, não é? Ou seja, tu apenas com 19 anos, em 2015, foste presidente do núcleo associativo para os estudos europeus, certo? Em Coimbra, sim. Em Coimbra, ou seja, foste o fundador e o presidente, é isso? Exatamente. Se eu estiver errada, podes-me dizer, está bem? Estás à vontade. Depois, em 2017, ou seja, apenas com 20 anos, foste também o fundador e presidente da Associação Juvenil aqui da Figueira da Foz. Exatamente. Acho que um marco muito importante e já vamos lá a isso. Depois, em 2018, com 21 anos, foste presidente da FNN, ou seja, da Federação Nacional dos Estudos Europeus, que ainda estás ligado até hoje, certo? Exatamente. E depois, mais da tua área profissional, então entraste depois todo de projetos de investimento na empresa, da FNWay. Pronto, em inglês, pronto, estás melhor do que eu. E depois, além de vogal da direção do Conselho Nacional da Juventude, que também entraste no ano passado, em 2024, não é? E vais fazer este mandato. O que eu quero te perguntar é, ok, quando é que tu percebeste que querias fazer parte da mudança? Ora, isso vim a descobrir, porque eu não era a pessoa, se calhar... Mais extrovertida? Não. Nada? E era se calhar, o presidente de uma associação mais inesperado de sempre, porque eu tinha uma grande dificuldade em falar em público
em expor as minhas ideias, inclusivamente até nas aulas de português, quando era para apresentar os trabalhos. Não gostavas? Tinha uma grande dificuldade em falar e depois as coisas aconteceram e também procurei melhorar isso. Tudo começou também, os parlamentos jovens, associações de estudantes, e depois obviamente que em Coimbra houve aquela chama de conseguir fazer mais alguma coisa, e aí uma coisa mais prática que foi, nós tínhamos os estudos europeus, portanto a licenciatura em Coimbra, mas eu sentia que aquilo era muito teórico e nós precisávamos fazer alguma coisa mais prática. E então foi daí que surgiu a necessidade de criarmos este projeto, que, na APEC, eu e mais uns colegas, porque isto é sempre um eu coletivo, porque nós fizemos a associação e eu qualquer dia vai fazer 10 anos de existência já, e portanto acho Coisa que pouca, é não verdade. É? Hoje em dia, se a gente for olhar para trás, foi um tempo. É verdade, já sinto quase um velhinho ao lado dessa associação, mas 10 anos já é bastante, e portanto tudo começou de facto a sério em Coimbra, onde aí descobri que tínhamos que fazer isso e fizemos com sucesso, que ainda hoje existe. Enfrentámos muitas barreiras, mas isso também faz parte de todo o processo e gostei muito dessa aprendizagem. Experiência. Então, e agora vamos aqui para a parte da juventude, Portugal e da Europa, que são 3 temas que estão interligados e que dizem bastante, até pelo papel que tu desempenhas hoje em dia. Então, como é que tu vês o papel da juventude na sociedade portuguesa atual? Esta é uma grande questão. A juventude tem um potencial de fazer revolução no bom sentido, de querer fazer a mudança, de colocar os assuntos na agenda. Olhamos para a questão da ação climática, da questão da saúde mental, por exemplo. Essas problemáticas que estavam no nosso íntimo, mas que não expressávamos, mas depois a juventude conseguiu colocar esses assuntos na agenda e hoje são assuntos. Portanto, a juventude tem um grande potencial, mas eu também acho que não devemos vingar por sermos da juventude. Devemos vingar pelas nossas ideias, por aquilo que nós defendemos, por aquilo que não defendemos, e não pela nossa idade no cartão de cidadão. E portanto eu acho que isso por um lado pode ser discriminatório para os jovens porque chegam lá porque são só jovens, mas acho que temos que olhar pelas ideias que defendem e é essa a base de trabalho que eu acho que a juventude é hoje, ou seja, o caráter de mudança é definido pelas ideias que defendem e não pela idade do cartão de cidadão. Mas tu sentes que Portugal dá espaço a esses jovens que querem fazer a diferença? Por exemplo, como tu acabaste por criar as associações e bola para a frente, tu sentes que hoje em dia Portugal dá essas ferramentas ou que também parte um bocado dos jovens de arriscar sem medos? Eu sou muito adepto de nós sermos os empreendedores de nós próprios, ou seja, eu falo com o meu percurso, eu quis fazer sempre o meu caminho, tentei fazer, eu e os meus colegas, novamente, fizemos sempre o nosso percurso, construímos as nossas fortalezas, se quisermos, os nossos bastiões, mas nem todos os jovens são assim. E eu acho que era importante que os jovens também olhassem primeiro, conseguissem fazer o seu próprio caminho, e depois serem, com o seu mérito, serem depois chamados, mas também eu acho que nem todos os políticos, se calhar, e nem todas as empresas, se calhar, olham para os jovens da mesma forma, ou seja, se calhar nem todas as empresas olham para o percurso profissional e associativo dos jovens quando se candidatam a um lugar, e acho que isso também é um fator de mudança que poderá acontecer nos próximos anos. E portanto é um bocado... Tu achas que o papel das associações hoje em dia, porque eu acho que fala-se pouco disso, ou seja, eu acho que hoje em dia os jovens, e principalmente no ponto que estavas a pegar, fala-se muito na questão do percurso profissional e da experiência, que a maior parte não conseguem dar oportunidade aos jovens para ter essa experiência. Tu achas que as pessoas, ao fazer parte das associações, da cultura, de grupos, faz a diferença depois, mais tarde? Sim, claramente. Eu, novamente, eu não gosto muito de falar de mim, mas dando um exemplo, eu consegui entrar no mercado de trabalho muito daquilo que consegui fazer nas associações. Ou seja, nós quando numa associação organizamos um evento, nós estamos logo a gerir um projeto. Ou seja, nós estamos a gerir, estamos a criar definimos um espaço, um orçamento, definimos um planeamento, tratamos toda a parte logística de alojamentos, de refeições, de coffee breaks, de oradores, etc. Depois isso é sempre imprevisto e depois temos que atuar, seja antes, seja na altura, e dá-nos ali alguma bagagem. E depois também, normalmente, o falar em público, liderar uma equipa, gerir
imprevistos, motivar. E, portanto, acho que isso também são ferramentas que são as tais soft skills que o mercado de trabalho também precisa, não só aquilo que é o percurso académico, né, aquilo que nós estudamos, mas também aquilo que conseguimos colocar em prática depois no nosso dia-a-dia, porque isso são coisas que nos vão ajudar e o mercado de trabalho acho que hoje já está diferente, mas eu conseguia trabalho também por causa que consegui explicar aquilo que ganhei com este tipo de atividades nas associações e, portanto, acho que isso é uma mais-valia. Aquilo que eu acho é que também, ou seja, às vezes, mesmo a parte académica, damos muita coisa na teórica, é o que falavas há bocado, que falta a prática depois, daí se calhar tens procurado as associações. Ou seja, as associações acabam de trazer aqui várias skills, não é? Sim, é verdade. E acabam por ser uma coisa importante, realmente, como tu estavas a dizer, ou seja, eras uma pessoa introvertida, Sim, não sim. é? E foi a associação que fez-te sair da tua zona desconfortável, não é? Sim. A questão de não conseguires falar em público, É de isso, faltar verdade. à vontade. Achas que foi a associação que te deu esse empurrão de ok, eu sei que tenho isto, mas vamos tentar, É isso. e acabou por se tornar confortável, ou seja, tu agora já te sentes à vontade para dar os discursos todos, não é? Mas, O que no início... Foi todo um percurso, ou seja, Exatamente, eu vou sim, dar um sim. exemplo. É engraçado que na primeira, tanto na APEC, em Coimbra, uma das primeiras atividades que nós organizámos foi visitar as escolas para falar sobre a União Europeia. E calhou-me na rifa fazer logo a primeira atividade aqui na Figueira, na Escola Joaquim de Carvalho, onde eu fiz quase todo o meu percurso aqui na Figueira. Desde o 7º até o 12º ano. E então, naturalmente, senti-me um bocado nervoso de voltar um bocado a casa e explicar tudo aquilo. E, portanto, eu expliquei só aos meus colegas que tinha uma grande dificuldade em falar em público, mas que eu ia fazer aquilo. Preparei-me bastante bem, mas tinha sempre a questão de estar sempre agarrado ao papel. Cheguei lá e não foi preciso papel nenhum, a coisa fluiu completamente. E aquilo foi também para mostrar aos meus colegas que estavam assim mais introvertidos, olha, eu tenho esta dificuldade, expliquei essa dificuldade de falar em público, é para também os motivar a que ultrapassarem as suas próprias barreiras e dificuldades, para depois eles também os chamar para serem moderadores de conferências ou atividades que a associação tinha, porque isso também os ia ajudar. E também foi uma forma de os motivar. Agora, falar em público, pronto, há sempre a necessidade de fazer preparação, trabalho de casa. Claro. Isso eu faço sempre. Agora não levo um papel, levo uns pontos e depois vou falando. Mas tem sempre algum trabalho também por trás. Não, já que estamos a pegar nesse à vontade e nesse ponto, há bocado estavas a falar da União Europeia, ou seja, o facto de tu agora estás muito envolvido à Europa, não é? Como é que foi e sair da tua zona de conforto em relação, por exemplo, à língua, ao inglês? Ou seja, tu foste aquelas pessoas que sempre falou fluentemente inglês, sempre estava à vontade. Como é que tu também trabalhaste essa parte? Porque se calhar muitos jovens hoje em dia acabam por, não sei falar inglês, acaba por ser logo um entrave, por isso não vou arriscar. Como é que foi contigo? Eu, ao início, senti essa dificuldade, até na participação, podia ter participado em projetos de Erasmus, podia ter participado, pronto, acho que é mais assim, e não fui também por causa da questão do inglês, sentia essa barreira, não é que falo mal, mas sentia essa barreira, e eu acho que para irmos para fora, porque temos sempre problemas ou no aeroporto, ou num café, ou num restaurante a pedir qualquer coisa, e numa atividade temos que saber falar alguma coisa. O que acontece é que depois, obviamente, fui também treinando essa parte das skills, não é? E depois, quando é, por exemplo, a participação em eventos lá fora, por parte da Federação ou até por causa do CNJ, o inglês surge naturalmente e, portanto, as coisas depois vão surgindo. Tenho as bases do inglês, acho que isso é importante. E depois há aquela expressão que a língua internacional é o mau inglês. Pois, exatamente. É o bad English, como dizia o outro. E, portanto, acho que depois as pessoas entendem-se e também quebrei essa barreira e as coisas têm... agora já não tenho deixado de participar e felizmente temos muitos eventos lá fora. E, portanto, sempre possível participo e as coisas fluem naturalmente. E, ou seja, com isto da atualidade, como é que tu também achas que as relações daqui a 5 anos vão estar entre a Europa e Portugal? Uma vez que acabas por estar tão envolvido. Sim. Eu acho que uma das coisas positivas da presença de Portugal na União Europeia
é o facto da União Europeia ter ajudado na consolidação da democracia em Portugal. Nós viemos de um percurso pós 25 de Abril, muita instabilidade, e Portugal a entrar nas comunidades europeias ajudou depois a vir muitos fundos comunitários que ajudaram a estabilizar a parte, lá está, da democracia, a coesão territorial, a coesão social também, infraestruturas que a gente não tinha antes e passámos a ter também graças aos fundos europeus. Há aqui um mito que os fundos europeus não é de Bruxelas, os fundos europeus é através dos impostos que também são cobrados ao nível dos europeus e, portanto, também é nosso. Mas o facto de nós termos entrado na União Europeia ajudou aqui uma porta, tanto ao nível dos fundos comunitários e a consolidação da democracia, mas também a atualização da parte da nossa economia, das nossas empresas, que evoluíram também de certo ponto para tornar Portugal um bocado mais competitiva daquilo que era quando entrou nas comunidades europeias e, portanto, no pós-25 de Abril. E, portanto, obviamente que há um antes e depois. Sim, claro. Há aqui falando de futuro, eu acho que há um problema do facto de Portugal estar demasiado dependente daquilo que são os fundos europeus, ou seja, passados sensivelmente 40 anos da entrada de Portugal nas comunidades e, portanto, da política de coesão, um bocado mais antigo, nós estamos muito dependentes daquilo do nosso investimento público, daquilo que são os fundos comunitários, ou seja, no dia que não existirem fundos comunitários, entre aspas, não vai existir investimento público. Certamente vão inventar outras formas, mas nós temos uma grande dependência, agora com o PRR, agora com a entrada do novo quadro comunitário, ou seja, nós estamos muito dependentes, comparativamente com países que entraram há menos tempo e têm menos dependência sem investimento público. E não nos podemos esquecer que o PRR tem financiado quase 100%, que isso é uma coisa única, a requalificação ou construção de centros de saúde, a requalificação ou construção de escolas, e, portanto, de certo modo, os fundos comunitários têm substituído aquilo que deve ser um investimento público. Se na altura era positivo, agora acho que já devíamos estar a pensar em sair, não estar dependentes, que era sinal que éramos um país mais desenvolvido e que, portanto, já não necessitaríamos de tantos fundos europeus. E, portanto, acho que isso acho que devia ser o primeiro objetivo dos nossos decisores, decidir, nós temos que deixar de estar tão dependentes dos fundos europeus. Ou seja, ainda há muito trabalho pela frente, não é? Há bastante. Há bastante. Bem, mas com esta conversa toda, acho que podemos agora brindar, não é? Sim, claro que aqui sim. com estes 2 árvores de reserva 2023, para continuar esta conversa, ainda não acabou, mas vamos então... Vamos lá. É fresquinho, bebe-se É, bem. muito bom. Isto agora com o bom tempo... Aqui do Douro. Exatamente. Vamos então voltar aqui à Figueira. Fala-me um bocadinho da Associação Juvenil da Figueira da Foz. Ou seja, ainda te lembras de tudo o que envolveu, porque pensando que não já foi há 10 anos, não é? Ainda te lembras de tudo, como é que foi o processo de, ok, agora tenho a ideia de vou criar uma associação. Como é que eu vou fazer isso? É engraçado que até os meus amigos brincam com isso. Agora vou criar uma associação. Exatamente, é como se fosse fácil, não é? Hoje em dia exatamente. nós falamos das coisas como fossem fáceis. É verdade, mas criar uma associação é o equivalente a quase a criar uma empresa. Exatamente. Em termos de burocracia, as pessoas não têm noção, mas é extremamente burocrático e complicado. Basicamente, como é que surgiu? A ideia da Associação Juvenil da Figueira, portanto, fizemos o nosso percurso. A ideia da Associação Juvenil foi, primeiro, começámos por... Não existem muitas associações juvenis na Figueira, isso também foi um facto, foi uma coisa que me motivou. Uma outra motivação para mim foi o facto de... Eu já tinha um percurso a nível de Coimbra, porque isto coincidia na altura com o NAPEC também, e queria experimentar, queria contribuir algo para a minha cidade. E então eu reuni com uns colegas e fizemos a associação, todos estávamos alinhados nessa vertente e fizemos a associação. A ideia era, por um lado, aproximar os jovens também daquilo que era a discussão da sociedade, envolver os jovens também na discussão daquilo que era a vida, o dia-a-dia também da sociedade, e depois também começámos logo a conhecer um bocado como é que era o funcionamento das nossas coletividades. Fizemos um percurso, tentar visitar quase todas as freguesias. Até porque a Figueira tem muitas coletividades, não é? Muitas Em que coletividades. a maior parte das coletividades são jovens. Sim, e nós acompanhámos, e depois vimos uma realidade que não estávamos à espera de vermos algumas coletividades que têm uma grande necessidade de jovens, lá está, de pessoas, de vida. Isso também nos permitiu conhecer também o território e permitiu também conhecer o funcionamento ou das juntas de freguesia ou das coletividades
ou das IPSS, e portanto tentámos conhecer essas 3 vertentes em cada uma das freguesias que tivemos a oportunidade de visitar. Isso também enriqueceu-nos muito para depois o trabalho seguinte da associação, e portanto... Tanto a vocês como a energia aqui da cidade, não é? Que também precisava aqui de um boom jovem para fazer abanar, até porque depois vocês com essa associação, a maior parte das pessoas já têm conhecimento, outras nem tanto, acabaram por fazer parte da reativação do torneio das Traseiras, que é um evento desportivo que aqui na Figueira ganhou assim um alcance e também foi um bocado com a vossa ajuda. Exatamente, e aqui o mérito, no fundo, é muito mais daqueles miúdos que... miúdos no sentido carinhoso do termo, claro. Aqueles jovens que tiveram a iniciativa de... Eu revi muito o que eles fizeram, também me revi naquilo que eu fiz, e eu senti algo... tinha que os ajudar de alguma forma, e então eles tiveram todo o mérito em criar e conceber o projeto, ir ao terreno e fazer as coisas e concluíram com sucesso, e aquilo que a associação obteve a oportunidade de fazer foi ajudá-los em termos institucionais, a bater algumas portas, mas o mérito é, no fundo, de todos aqueles jovens que foram à luta e fizeram um evento, e portanto eu revejo muito nesse espírito, e foi nesse espírito que depois também colaborámos na organização desse torneio. E apesar de já estás noutra fase da vida, não é? Que a idade acaba-se por definir outro tipo de prioridades, tens saudades dessa energia de criar algo de raiz? Como tu fizeste com essa associação de, olha, agora lembras-te, vou criar isto, de chegar e pegar, porque há bocado a questão de nós estarmos a falar que às vezes já há as ideias, mas não há tempo, depois às vezes já há tempo, mas não sabe-se como, ou seja, ainda sentes essa falta, ou sentes que o que tens já chega, porque já tens muita coisa, não é verdade? Sim, é verdade. Eu já começo, em termos de associativismo juvenil, já estou numa altura de fazer balanços daquilo que está feito. Eu, no início, quando tinha os meus 20 anos, tivemos a oportunidade de fazer essas infraestruturas que não existiam. Tivemos o trabalho de dar corpo à ideia e consolidar todo o trabalho. E hoje orgulho-me muito daquilo que está feito, do que está para trás e que ainda vamos fazer no futuro. Tenho energia ainda de querer fazer coisas novas, sim. Não digo que não abrir uma outra associação, mas se calhar já não faz na área juvenil, porque também nós só podemos ser presentes numa associação juvenil até aos 30, 31 anos. Pronto, também ainda falta pouco. E portanto, já falta pouco. Há outras oportunidades, mas nesta fase já estou a encerrar alguns capítulos. E já tenho muito orgulho naquilo que está feito. Portanto, a energia agora é de manter e procurar inovar, e eu sou muito crítico e muito exigente da parte de querer fazer coisas novas, face àquilo a infraestrutura que já existe, e depois também motivar os meus colegas também a querer fazer ainda mais, e essa exigência mantém-se. Ou seja, podem surgir coisas noutras, se calhar com outros contextos, não é verdade? Isso certamente. Mas então és daquelas pessoas que parada nunca vai estar. Não, isso não. Isso é verdade, nunca vou estar. Voltando aqui um bocado ao nome do nosso podcast, Desconfortavelmente Confortável, o que é que achas mais desconfortável na forma como os jovens vivem hoje em Portugal? Porquê é que há tantos jovens a querer saírem daqui? Pois. Pergunta difícil, não é? É verdade. Eu falo também porque eu não me vejo a sair de Portugal, pelo menos em termos... não sinto essa necessidade, e também... mas lá está, se surgir necessidade, nós temos que tomar decisões, faz parte da vida. Aquilo que move um jovem é ter condições de vida para ter filhos, para ter uma casa, ter qualidade de vida. A vida não é só trabalhar, também temos a oportunidade de também estar com os nossos amigos, com a nossa família, também ter a oportunidade para tirar férias, para fazer desporto, para estar nesta vida associativa, contribuir um bocadinho aquilo para a sociedade. Mas eu sinto que aquilo que os jovens hoje sentem uma grande dificuldade é, por exemplo, sobretudo a questão de procurar encontrar uma casa digna para viver. Sentirem-se independentes. Exatamente, e cada vez mais os jovens saem mais tarde de casa dos pais. Eu felizmente acabei a faculdade, fui logo procurar trabalho e consegui logo encontrar trabalho, e fiquei um bocado independente dos meus pais,
já nessa fase, portanto estamos a falar de 21, 22 anos. Mas eu sei que há muitos colegas e amigos meus que não tiveram essa oportunidade porque também o mercado de trabalho é muito complicado e depois associado a isso a questão da habitação, as pessoas terem uma estabilidade, ter uma casa para depois aí sim criarem família e depois também naturalmente a questão dos salários. Acho que isso também é um fator determinante para depois os jovens também procurarem outras oportunidades lá fora. E portanto são gerações que estão aqui a perder e que o país podia aproveitar de outra forma, mas pronto, acho que são duas grandes coisas, a questão da habitação e a questão do salário. Ou seja, há pouco estavas a dizer que não te vias para já nessa ideia de sair. Eu também não, eu também se pudesse, a gente nunca sabe dizer o dia da manhã, não é? Não sabemos, mas se pudesse também escolhia não sair, porque também, ou seja, a questão de nós acreditarmos que ok, é preciso fazer alguma coisa, se não formos nós, não é? A cá ficarmos e a lutar, não vão ser os outros que vão fazer por nós. Posto isto, o que é que te deixa esperançoso? A nível de continuar cá em Portugal, onde é que tu te agarras ainda para ter a esperança que alguma coisa ainda vai mudar? Boa questão. A questão também o que me se calhar motiva também é os meus amigos, também a minha namorada, a minha família, o de querer fazer sempre mais alguma coisa e o facto de ou estarmos neste caso do citivismo é uma forma de fazer política. Não é partidária, mas é cívica e acho que isto depois relaciona-se tudo e portanto tentar de alguma forma contribuir para a sociedade e isso eu vou tentar sempre até ao final dos meus dias, se também sou de me permitir, fazer esse contributo e portanto, mas eu tenho uma esperança que se calhar a nossa geração depois já tem outra sensibilidade para olhar para estes assuntos e também procurar colocar ainda mais assuntos na agenda. E portanto eu sou um otimista, portanto... Falavas aí de contributo, o que dirias a um jovem que quer começar a marcar pela diferença, mas que não sabe por onde começar? É um bocado aquilo que me aconteceu, ou seja, eu, de certo modo, eu queria contribuir, não sabia de que forma. Foi tentativa e erro? Ou seja, a questão de podias ter várias ideias, mas foste experimentando ou tiveste ajuda no sentido de, olha, o caminho é este, não é este? Porque eu acho que hoje em dia os jovens às vezes sentem-se um pouco perdidos, né? Fala-se da crise dos 20 e dos 30, que não sabemos muito bem se estamos no caminho certo, se não estamos, e acho que às vezes é um bocado isto, ou seja, há vontade, mas ok, por onde é que eu vou começar? Sim, primeiro eu acho que é importante saber o que é que quer fazer. Sim. E o que é que gosta de fazer, não é? O que é que gosta de fazer, o que é que o motiva. Depois, acho que é importante nós rodearmos de pessoas que também tenham a mesma vontade de fazer. Eventualmente partilhar ideias diferentes, porque isso também ajuda na construção do projeto. Para não ver sempre aquela história do yes man. Exato. Que isso é sempre perigoso. Mas haver sempre pessoas que chamem à terra para que as coisas ele não tropece. Embora que eu acho que o tropeçar também faz parte do percurso. Sim. Eu também tropecei, tentei levantar-me sempre, mas sei que os erros que foram cometidos foram uma aprendizagem. E portanto, saber o que é que quer, ou ter ali um objetivo, depois também ter essa tal equipa e depois é arriscar. Acho que se não arriscar, nunca saberá qual será a solução e acho que o arriscar ajuda muito. E já que estamos em ano de eleições, não é verdade? Não podíamos acabar esta temporada sem te perguntar o que é que os jovens procuram ou podiam procurar numa cidade como a Figueira. O que é que falta? O que é que falta? A Figueira é uma excelente cidade para se viver. Acho que a questão da qualidade de vida não é só praia. Tem outras coisas, exato. A qualidade de vida tem muito mais coisas. A questão da habitação, tem a questão do mercado de trabalho, que acho que é importante a Figueira ter mais oferta em termos de mercado de trabalho. Isso não é uma questão que a Câmara ou o Presidente deve decidir, acho que devem ser também as próprias empresas e os próprios empreendedores a fazer isso. Eu acho que também a Figueira não é só turismo, também deve, e não sei só turismo, acho que precisa também destes serviços todos associados.
Portanto, obviamente que depois tendo aqui condições naturais que depois ajudam também à estabilidade Claro. e à parte da tal qualidade de vida, eu acho que depois isto também é importante se tivermos habitação, empregos e portanto isto tudo reunido. Portanto, eu acho que a Figueira precisa disso, precisa também ter se calhar essa ambição de queremos fazer diferente e como é que nos podemos distinguir das outras regiões da zona centro, e como é que nós podemos tornar a Figueira uma cidade mais competitiva nesse ponto de vista. E, portanto, porque uma cidade mais competitiva consegue trazer mais jovens, melhores salários e maior qualificação. Portanto, se nós tivermos isso tudo, eu acho que depois a Figueira torna-se ainda mais atraente do que já é. E, portanto... Veste a fazer vida na Figueira? Não digo que não, eu ainda tenho 28 anos. Para já, se calhar, pronto, dá para ir ainda para outros sítios, não é? Também ir ganhando outras experiências e depois um dia mais tarde, quem sabe, não é? Eu sou um bocado fã dessa vertente, ou seja, eu acho que os jovens e qualquer pessoa devem ir lá fora. Claro. Lá fora, para o estrangeiro, aprender como é que se faz, para depois trazer tudo aquilo que aprenderam para Portugal e para as suas terras de origem. Só que depois a questão, se isto depois não estiver associado também a uma parte de salário, de habitação e tudo aquilo que está aqui associado, também não ajuda. Não vem naturalmente. Portanto, é uma grande dificuldade, mas pronto, na teoria funciona. É não perder a esperança. É verdade. Então, estamos quase a acabar, mas não podíamos terminar sem-nos aqui um pequenino desafio. Vou-te fazer algumas perguntas desconfortáveis e confortáveis, não é? Daí o nosso tema. Não precisas de prolongar, basta responder o que te vem logo à cabeça, ok? Qual foi o momento mais gratificante do teu percurso até agora? O que te marcou mais? Criar a primeira associação. Qual foi aquele momento em que pensaste isto não vai valer a pena? Se é que já tiveste. Já tive, mas depois volto a fazer e faço. Bem. Ok, ou seja, fazes, pode não ter valido a pena, mas aprendeste com alguma coisa... Posso dizer já, a primeira edição do Encontro Nacional de Estudos Europeus. Não correu bem? Não correu bem. Eu quando pensei na teoria não vai correr bem, e as pessoas não vai correr bem, e correu bem. Quando fizemos para correr bem. Ou seja, só experimentando é que sabe, não é? Exatamente. Qual é que foi o teu maior orgulho enquanto jovem ativo na sociedade? Termos organizado, agora na Federação Nacional de Estudos Europeus, na FNEI, um estudo académico, que é o U4U, onde conseguimos reunir 3.500 respostas para falar sobre a percepção dos jovens sobre a União Europeia. E depois fazer a apresentação do mesmo. E foi um dos maiores estudos feitos em Portugal na área, e isso orgulha-me imenso de, portanto, uma associação como a Federação Ter conseguido fazer isso e conseguido em pouco tempo fazer esse projeto. E qual é que foi o teu maior erro? E o que é que aprendeste com ele ao longo deste teu percurso? Erros. Tenho vários, naturalmente. Mas aquele encolhas e dizes assim, fogo. Podia, ou seja, correu mal, mas serviu. Às vezes quando apostamos demasiado tempo numa pessoa, numa estratégia, e depois as coisas não funcionam, mas eu, como presidente, assumo sempre as minhas responsabilidades e tenho agora assim. Se tivesses de viver em qualquer cidade europeia, uma vez que estás ligado, a qual escolherias? Eu vou dizer a última, que estive em Madrid. Adorei Madrid. Também somos da mesma opinião. Houve uma fase da minha vida em que eu pensei, vou trabalhar para Madrid. Depois passou. Mas acho que é uma boa cidade. Gostei bastante de Madrid. Se fosses obrigado a deixar tudo o que fazes hoje, o que te gostaria mais abandonar? Naturalmente o meu emprego. Gostas muito daquilo que fazes? Sim. O que é que te faz sentir em casa? Estar com as pessoas que eu gosto e também não posso esconder o cheiro do mar. O que te faz sentir completamente deslocado ou desconectado da nossa geração? Às vezes queremos ter comportamentos de pessoas mais velhas, tanto na forma de falar como na forma de estar, e até como a forma de vestir, mas mais na forma de falar. Às vezes custa-nos aceitar as fases em que estamos, do género, ok, nós ainda só temos 20 e tal anos, não é? Mas ainda temos muito para errar, por isso não queremos já estar num passo a seguir sem primeiro passar por este. Exatamente. E sinto muito isso também.
Vou passar a citar algumas frases tuas antes de concluirmos este podcast. Foram frases que eu fui buscar às tuas redes sociais e acho que são importantes para um jovem ouvir. Depois, se quiseres comentar sobre elas, estás à vontade, podes dizer, não, isso é tudo mentira, não fui eu que disse. Sim. Um líder não cria seguidores, mas sim novos líderes. Nunca é fácil sair da zona de conforto, mas no final vale a pena. Foca-te naquilo que és bom e delega tudo o resto. Não existem ideias prematuras, existem momentos certos pelos quais é preciso saber esperar. Há duas formas de estar na vida, a do conforto e a da conquista do nosso legado pelo trabalho. Passar do sonho à realidade. Confirmas que foi tudo dito por ti? Sim. Não fui buscar nada fora? Há aí umas frases, que uma foi do Steve Jobs, outra foi do... Mas isso eu inspirei-me. Mas são inspirações, são Sim. inspirações tuas e que podem ser também servir de inspiração para outros jovens. E eu dizer também que eu acho que essas frases, e obrigado por ter escolhido, acho que essas resumem muito aquilo que foi o meu percurso e aquilo que eu diria também a um jovem que quer também começar. Há uma área que nós temos que somos bons e, portanto, depois delegamos tudo o resto. Ou seja, eu dou um exemplo que é a questão da comunicação. Eu sei que não sou muito bom na área da comunicação de redes sociais, cartazes e tudo isso. Então, o que é que eu faço? É a primeira coisa que eu delego. Okay. Há pessoas que sabem. E depois para me focar naquilo que de facto é importante eu me focar. E isso acontece depois noutras áreas. E depois eu acho que todo o percurso de qualquer projeto, qualquer empreendimento tem que ter muito trabalho por trás. E portanto nós temos que ir muito à luta e é um bocado... Mas essas frases resumem muito o percurso. E acho que são importantes para os jovens também ouvir, que às vezes já falta ali o clique. Um clique. Vou-te passar a ler, para despedida, uma frase dita por alguém. Por alguém que te acompanhou no teu percurso profissional e que tu conheceste devido às tuas ligações. Neste caso, posso dar a pista que teve ligação à política, que também acabas por ser ligado, hoje também não falámos muito sobre isso, mas que diz o seguinte: além dos valores éticos, que tem bem enraizados, desde cedo que lhe reconheci grande capacidade de trabalho. Vi um jovem com visão política, capaz de inspirar gerações futuras. Que cada novo dia te traga oportunidades fantásticas e muitas razões para sorrir. Sempre com muita estima por ti. Forte abraço, companheiro. Foi alguém que te acompanhou nas autárquicas de 2021. Que não te conhecia e passou-te a conhecer a partir daí. Não fazes ideia. Eu conheci várias pessoas nas autárquicas. Agora ficaste desprevenido, não pensavas, pronto, agora Não vão aqui espera, trazer não. um testemunho, não estavas à espera. Consegui surpreender, pronto, já não foi mal. Sim, e todas as outras perguntas, mas não estava à espera dessa... Luís, ó João, não? Ninguém, não te lembras de ninguém? Conheço, lembro várias pessoas, mas... Não? Abreu? João Abreu, sim. Então, lembras de quem é? Sim, claro que sim. Grande companheiro. Pronto, foi uma pessoa que, pelo que eu percebi, pelo contacto que eu tive com ele, que não te conhecia, só te conheceu a partir daí. E acho que também era importante ter aqui um testemunho de alguém que não te conhecia e a partir do momento que começou a trabalhar contigo, até pela questão de idades, não é? Porque é uma pessoa mais velha de trabalhar com um jovem, acho que disse aqui umas palavras muito simpáticas, não é verdade? Não, eu também gosto muito do João. Acho que uma pessoa mesmo... um dos amigos que a política também me deixou e acho que nós estamos aqui na vida também para trazer estas boas experiências e portanto, tenho uma grande relação com o João, portanto fico muito contente e obrigado ao João por estas palavras. Exato, João, obrigada, andámos aqui a chateá-lo, mas ele disse logo que sim e agradeço desde já porque assim que eu falei em ti, começou-me logo a falar super bem e alinhou logo nesta ideia. E pronto, antes de dizer tchau às pessoas, temos aqui alguma coisa para ti. Ótimo. Deixa-me ver o quê? Algo para tu levares, pronto, para pendurar onde tu quiseres. Muito obrigado. Queres que eu abra? Pois, podes abrir, que é para as pessoas verem o que é que nós estamos a dar-te. Muito bem, os azulejos. Se a vida ter limões faz vinho tinto, exatamente. Pronto, ou seja, neste caso estamos à espera que a vida nos dê às vezes alguma coisa, nunca sabemos o que fazer, não é? Neste caso tem a ver onde nós estamos, na garrafeira da questão do vinho, mas a verdade é que tu fizeste muita coisa. Ou seja, Sim. Se te pudesse dizer se a vida ter limões, o que é que fazias? Tu podias dizer desde associações, desde conferências, desde congressos, tudo e mais alguma coisa. E acho que contribuíste bastante, até para os jovens.
E pronto, e acho que és aqui uma grande inspiração. Foi um prazer ter-te connosco. Obrigado. Que continues a inspirar e principalmente a construir, que acho que tu ao longo do teu percurso procuras muito construir tanto do zero como manter essa consistência e procurar sempre fazer alguma coisa diferente e melhor. E para quem nos ouve, lembrem-se que às vezes é no desconforto que nascem as mudanças mais bonitas. É verdade. Não é? É verdade. A gente não sabe o que se espera, mas está feito. Por isso, vamos acabar pelo menos com este copo, que a Sim. garrafa, coitadinha. Pronto, posso pôr mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Pronto, mais um bocadinho, para não ficar quente. E pronto, e vamos brindar esta conversa, que foi uma conversa 5 estrelas. E obrigado. Obrigada, Luís. Obrigado. E até à próxima. Desconfortável. Desconfortavelmente confortável.